Olá, meus amigos, vamos agora iniciar nossos estudos a respeito de uma matéria bem importante, que é a equação do primeiro grau. Muito bem, mas o que é uma equação? O que nós temos que ter em mente a respeito de equações para iniciarmos bem? Uma equação, ela é uma expressão que possui uma igualdade e também incógnitas ou apenas uma incógnita. Mas o que é uma incógnita? Incógnita é um número desconhecido, que a gente não sabe ainda, e pela equação do primeiro grau nós tentaremos descobrir que número é esse. E como é que a gente representa essa incógnita? Nós normalmente representamos essa incógnita pela letra x, mas também pode ser várias outras letras, isso depende de quem está criando o exercício. Muito bem, beleza, já que a gente tem uma pequena noção do que é uma equação, eu vou trazer aqui alguns exemplos para a gente iniciar a nossa resolução, o nosso aprendizado. Então, exemplo 1, deixa eu colocar aqui, 4 mais 2x igual a 20. Ah, professor, isso aí é uma equação do primeiro grau? Eu posso dizer isso? Sim, nós podemos dizer que o que a gente tem aí, essa expressão que nós temos aí, é uma equação do primeiro grau. Por que nós podemos dizer isso? Porque nós temos uma igualdade, você pode perceber aqui, pelo sinal de igual, nós temos a incógnita aqui. A incógnita é o número que nós vamos descobrir. E aqui ela está representada pela letra x. Opa, mas faltou mais uma observaçãozinha aí. Por que é chamado de primeiro grau, não segundo grau, não terceiro grau? Por quê? Por que primeiro grau? Porque esse x aqui, ele é como se ele tivesse elevado apenas à primeira potência. Aqui, tecnicamente, estaria x elevado a 1. Só que a gente não precisa escrever x elevado a 1, porque x já faz esse trabalho, quer dizer a mesma coisa. Ah, professor, se tivesse aqui, em vez de 1, se esse x aqui fosse elevado a 2, isso aí se chamaria equação do segundo grau? Sim, se chamaria equação do segundo grau. Beleza, muito bem, vamos ter mais uma observaçãozinha aqui. A parte que vem antes do sinal de igual, nós podemos chamar de primeiro membro, e a parte que vem depois podemos chamar de segundo membro. Legal, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente encontra o valor de x? Beleza, já passou de definição, vamos resolver, vamos botar a mão na massa. Beleza, vamos resolver isso aqui, o que a gente quer? Como é que a gente resolve? A gente tem que encontrar o valor de x, quanto que vale x. Vamos lá, o que a gente pode fazer? Uma dica é nós nós passarmos os números que estão acompanhados da incógnita x para o primeiro membro, enquanto as expressões numéricas, os números que não estão com a incógnita, para o segundo membro. Beleza, o que a gente tem aqui? 2x. 2x está acompanhado pela incógnita. Então, a gente vai deixar aqui no primeiro membro. E o 4 aqui? Então, deixa eu colocar o 2x aqui. E o 4, o que a gente vai fazer? O 4, como não está aqui com a incógnita, a gente vai colocar para o outro lado. Então, vai ficar 20, que a gente tem aqui, e também o 4. Só que como nós aqui estamos mudando de lugar o número, certo? A gente está mudando de lugar, a gente vai passar para o outro lado. Nós temos que fazer a operação inversa. Como assim operação inversa? Aqui é como se ele tivesse mais 4. A gente vai ter que passar para o outro lado, fazendo a operação inversa, que é a subtração. Então, em vez de ter mais 4 aqui, a gente vai passar para o outro lado na forma de menos. 20 menos 4. Então, vou manter ali, vamos avançar. 2x igual a 20 menos 4. Quanto que dá 20 menos 4? 20 menos 4 é igual a 16. Legal. E agora, o que nós podemos fazer? Nós já temos o x aqui isolado, nós já temos o x sozinho. Parece que nós já descobrimos o valor dele. Ainda não. Por quê? Porque a gente tem esse 2 aqui. A gente vai ter que jogar esse 2 para o outro lugar, porque a gente quer o x sozinho. O que nós podemos fazer, então? Nós vamos pegar esse 2 e dividir pelo número 16. Ah, professor, por que você não pegou esse 2 e subtraiu pelo número 16? Porque quero que você analise que o 2 ele está multiplicado pela letra x e não está somado com a letra x. Ele está multiplicado. Então, a gente vai ter que passar com a operação inversa. E qual a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, vai ficar 16 dividido pelo número 2. Quanto que é 16 dividido por 2? É igual a
8. Então, esse primeiro exemplo, a gente obteve o valor de 8, o número 8. X é igual a 8. Esse é o resultado da nossa equação do primeiro grau. Vamos ver mais um exemplo para a gente fixar bem essa matéria. Exemplo 2. Opa, esse aí parece um pouquinho mais complicado. Vamos lá. Pelos conhecimentos anteriores, pela nossa explicação do exemplo 1, acho que a gente já consegue resolver de uma forma bem interessante, apesar desses exercícios parecer um pouquinho mais complexo. O que a gente tem aqui? 6x menos 2x igual a x mais 6 multiplicado pelo 1 mais o x. Muito bem, vamos lá. Como é que a gente pode fazer aqui para encontrar o valor de x? Tudo aqui que tiver acompanhado pela incógnita x, nós passamos para o primeiro membro. Então, o 6x e o menos 2x eu vou deixar aqui e vou passar esse x aqui para o outro lado. Mas antes eu quero que você note, nós temos aqui o quê? 6 vezes o 1 mais o x. Como é que a gente vai passar o 1 mais x para o outro lado? Não, a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque aqui a gente tem algo que nós podemos aplicar a propriedade da distributiva. Então, a gente vai ter que multiplicar esse 6 pelo 1 e esse 6 pela letra x. Vai ficar pela propriedade da distributiva, nós vamos ter 6 mais 6x. Muito bem, agora sim vai ficar fácil para a gente passar tudo que contém a incógnita para o outro lado. Então, a gente vai ter x menos 2. E agora, o que nós podemos fazer? Nós teremos que passar tudo que tem incógnita para o primeiro membro. Ou seja, nós vamos ter que passar o x e o 6x para o primeiro membro. Se a gente tem aqui, por exemplo, o x. Aliás, vamos passar o 6x primeiro. Se a gente tem o 6x aqui na forma positiva, a gente vai passar para o primeiro membro na forma negativa, trocando o sinal. Então, a gente vai ter menos 6x. E o x aqui também, como ele está positivo, ele vai passar para o primeiro membro, para o outro lado, na forma de subtração, menos x. Logo, isso aí vai ser igual ao único valor numérico sozinho que a gente tem, que é o número 6. Beleza, muito bem, vamos avançar. O que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer as operações aqui, somar e subtrair. 6 menos 2x, 6x menos 2x dá 4x. 4x menos 6x dá menos 2x. Menos 2x com menos x dá menos 3x. Ou seja, nós vamos ter o x negativo, menos 3x. E isso vai ser igual ao número 6. Legal, o que a gente pode fazer aqui? Você pode perceber que esse 3x está negativo. E ele não pode ficar negativo. O x ele tem que ser positivo. Então, o que a gente faz para eliminar esse sinal de menos daqui? Nós podemos multiplicar toda essa expressão, ou seja, ambos os lados, o primeiro e o segundo membro, por menos 1. Fazendo essa multiplicação, nós vamos obter o sinal inverso do que a gente tinha aqui anteriormente, ou seja, o nosso x será positivo. Por quê? Menos 3x vezes menos 1, menos com menos dá mais. Então, a gente vai obter 3x. E a mesma coisa do outro lado. Se eu multiplico 6 pelo menos 1, a gente vai obter menos 6, o sinal inverso. Legal, muito bem. Agora a gente tem o 3x aqui isolado, mas a gente não quer o 3x isolado. Nós queremos o x isolado. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar o 3 dividindo para o outro lado. Lembrando, se ele está multiplicando com x aqui, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. Então, nós vamos ter x igual a menos 6 dividido por 3. E isso a gente sabe que é igual a menos 2. Muito bem, x é igual a menos 2. Beleza, muito bem, conseguimos. Beleza? Valeu, obrigado, curte, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!